Capítulo 206, Bestas Misteriosas. Depois de um longo período de tempo, Nili, finalmente sentiu sua mitigação da dor. No entanto, as leis da escuridão e luz ainda tinham que ser resolvidas. Como ele deve lidar com elas? De repente, Nili recordou a videira misteriosa que está nas profundezas do seu reino da alma. Isso era muito misterioso, quem sabe ela possa ser capaz de subjugar o poder da lei. Depois de ponderar um pouco, ele despejou as leis refinadas da escuridão e da luz para a videira. No começo, a videira não absorveu as duas potências da lei, no entanto, quando o tempo passou, a videira freneticamente absorveu os dois poderes da lei. A vinha foi crescendo quando ela engoliu as duas leis. Depois disso, o poder da lei foi transportada para o panda de presas e uma transformação surpreendente aconteceu com ele. A pele se tornou cada vez mais brilhante quando o poder da escuridão e da luz continuamente giravam em torno do panda de presas. O poder do panda de presas tinha sido submetido a um outro nível de mudança, uma vez que absorveu a força da alma da escuridão e da luz. Quanto ao espírito demoníaco demônio sombrio, ele também absorveu uma parte da lei da escuridão e sofreu algumas alterações. Seu corpo ficou levemente perceptível, tornando-se difícil para os outros perceber o seu corpo de forma clara. Quando a videira terminou absorvendo ambas as leis da escuridão e da luz, Nili soltou um suspiro de alívio. Ele casualmente tentou algo e descobriu que, embora as leis da escuridão e da luz fossem engolidos pela videira misteriosa, ele ainda pode controlar as duas potências. A videira deve ser parte do reino da alma, no entanto, Nili não tinha certeza sobre isso. Afinal, o nascimento da videira significa que o caminho de cultivo de Nili já é diferente do seu passado. Embora Nili estivesse cultivando, Yulian tranquilamente flutuava na frente dele. Suas belas bochechas tinham vestígios de surpresa sobre ele. Ela podia sentir as leis da escuridão colidindo com a luz dentro do corpo de Nili e apenas quando ela estava começando a se preocupar com ele, ela percebeu que uma energia ainda mais poderosa e misteriosa engoliu as leis da escuridão e da luz. Assim, quais dos muitos segredos estão escondidos dentro dele? A curiosidade enchia seu coração. Como um deus espiritual, pode-se dizer que ela tem um conhecimento claro sobre tudo nesse mundo. No entanto, ela nunca pensou que o conhecimento de Nili estaria em um nível ainda mais alto do que ela própria. Em algum ponto, deusa Yulian percebeu que ela não conseguia entender e desistiu de pensar nisso. Ela estendeu sua cintura, revelando sua figura encantadora. Ela é uma controladora do poder da lei, portanto, mesmo se ela não cultiva, a lei em torno de fogo continuará a correr em direção a seu corpo. Enquanto absorve o poder da lei, o cultivo de Yulian continuamente subir. Cerca de 20 dias depois, o cultivo de Nili finalmente atingiu o auge de 5 estrelas de ouro, ele estava a apenas um passo da classificação ouro-negro. De repente, ele abriu os olhos quando eles brilharam com um raio de luz. Depois de cultivar por um longo tempo, seu cultivo mais uma vez passou por um pequeno pedaço. Desde que ele estava praticando a técnica Deus Celestial, a velocidade do seu cultivo ainda é bastante lenta. A dificuldade de sua descoberta também vai ser várias vezes mais difícil em comparação com Lupial, Duzé e o resto. No entanto, Nili ainda conseguiu fazer seu cultivo subir aos trancos e barrancos, com base no seu entendimento no sentido de cultivo. Desde que a dificuldade de uma descoberta é mais difícil para ele,
isso significa que seus benefícios também serão muito chocantes. Sua força pode esmagar completamente um adversário do mesmo nível ou até mesmo pular fileiras e lutar com especialistas rancouro negro. O leilão do selo divino procedeu como planejado. Quando o leilão do selo divino começou leiloando as armas e armaduras com os padrões de inscrição esculpidos por Nili, as 15 cidades ficaram irritadas. Eles nunca pensaram que o poder das obras de Nili ultrapassaria a do mestre e, isso levantou uma enorme comoção sobre eles. Vários especialistas no auge do reino do submundo jogaram enormes preços para leiloar obras de Nili. Afinal, excelentes armas e armaduras podem aumentar suas forças enormemente. Neste mundo, os fracos são as presas do forte, a força é tudo. Sem mencionar que, recentemente, circulou uma notícia que o mestre do reino do submundo está pensando em contratar um discípulo para herdar seu manto. O mestre do reino do submundo é um pináculo de Deus espiritual. Se eles atraíssem os olhos do mestre, eles seriam capazes de dar um único passo no mundo dos deuses. A tentação era grande demais para eles. Se um deles fosse capaz de se tornar o discípulo do mestre do submundo, além de ser capaz de se tornar um especialista excepcional, eles seriam capazes de se tornar proprietários da cidade do submundo. A cidade do submundo é um lugar muito misterioso. Diz a lenda que ela está cheia de riquezas e reunia todos os tipos de beleza das várias raças e existe uma imensa quantidade de devoradores de espíritos. Devorador de espíritos são organismos muito misteriosos que pode devorar a essência da lava subterrânea e fornecê-la para o mestre da cidade e fazê-lo cultivar. Uma vez que eles se tornassem o dono dessa cidade, eles serão capazes de obter riquezas infinitas. No momento crítico do mestre do reino do submundo escolher seu discípulo, a popularidade das armas e armaduras que Nili fez naturalmente irá mudar de acordo com a tendência. Uma vez que a família Selo de Jade tem um mestre superior e a dissuasão das forças que apoiam o leilão Selo Divino, o clã dos demônios escolheria se reconciliar com a família Selo de Jade, para o momento. Uma vez que a família Selo de Jade fosse capaz de resolver sua crise, começariam a entrar em contato com várias forças humanas poderosas para expandir sua influência. Neste dia, um sorriso cheio no rosto de Luciel enquanto caminhava ao lado do Nili. O poder da família Selo de Jade aumentou muito, tendo feito uma aliança com algumas forças e recebeu a proteção do leilão do Selo Divino. Os especialistas fora da família têm tentado investigar o mestre de inscrição misterioso escondido dentro da família, mas nenhum deles conseguiu. Pode prever-se que o poder do selo da família Jade terá um aumento substancial no futuro. Sobrinho, meus subordinados terminaram a investigação. Recentemente, a Guilda das Trevas tem sido muito tranquila, não houve qualquer movimento. Luciel levemente sorriu. Ele não conseguia entender por Nili queria um olho sobre a Guilda das Trevas. Além disso, tenho notícias sobre o tal Ian que você me pediu para investigar. Disse que uma pessoa chamada Ian juntou-se à família Vug como um aprendiz de inscrição. Ouvir as palavras de Luciel, sobrancelhas de Nili franziu a testa. Poderia ser que Ian separou-se da Guilda das Trevas e se juntou a outra família. O que a família Vug tem feito? Nili perguntou depois de ter ponderado por algum tempo. Depois de pensar por um momento, Luciel disse, recentemente, a família Vug parece estar a montar os seus homens. Eles parecem querer fazer algo, no entanto, eu não estou muito claro sobre o que. Nili sentiu um mal-estar em seu coração.
Esta família Vug é ainda mais difícil de lidar do que a Guilda das Trevas. Após estar longe da Cidade da Glória por um tempo tão longo, é hora de voltar e dar uma olhada. Tio Lu, vou ter que sair por um momento, disse Nili, olhando Luciel. Sobrinho Nili está saindo. Ouvindo as palavras de Nili, o rosto de Luciel repente virou amargo. Ele tem que admitir, agora, Nili é simplesmente demasiado importante. Como ele pode ter certeza que Nili voltaria? Tio Lu pode ter a certeza, eu vou voltar antes do tempo. Já fiz algumas armas e armaduras com padrões de inscrição seniores durante estes poucos dias para você, disse Nili. Desde que ele vai voltar para a Cidade da Glória, e uma vez que não é longe daqui, ele será capaz de voltar depois de um mês, já decidi, peço para o tio Lu não dissuadir-me. Depois de pensar por um momento, quando viu Nili indo, Luciel disse, sobrinho Nili, você quer que eu arranje alguns guardas para a sua proteção? Se ele tentar forçar Nili para ficar, ele provavelmente iria acabar em uma reação. Ao enviar algumas pessoas para proteger a segurança de Nili, ele será capaz de ficar mais à vontade. Claro. Nili acenou com a cabeça, tendo a mesma ideia. Agora que o interesse da família Selo de Jade está ligado a ele, acrescentando-se na observação de Nili da família Selo de Jade para este período de tempo, ele percebeu que a família Selo de Jade está de todo o coração lutando para o espaço de vida da humanidade, mostrando que eles têm o mesmo objetivo da Cidade da Glória. Por ter vários especialistas da família Selo de Jade para protegê-lo, ele vai se sentir mais seguro. Ok, vou enviar Lu Ming e outros 2 para serem seus guardas, disse Luciel após ponderar por algum tempo. Lu Ming e os outros 2 são todos especialistas de rank lendário. Embora não tenham atingido o auge do rank lendário ou classificação semideus, eles devem ser capazes de lidar com situações comuns. Muito obrigado, tio Lu, disse Nili quando ele levemente sorriu. Tendo mais 3 lutadores de rank lendário para lhe proteger, ele se sente muito bem. Estas são as rochas de cristal demoníaco que nós obtivemos com a venda dessas armaduras e armas no leilão. Luciel passou um anel interespacial até Nili. Rochas de cristais demoníacos são as moedas gerais aqui. Durante este leilão que obteve um total de 600 milhões de rochas de cristais demoníacos. Mesmo que a família Selo de Jade só está ficando com 30% dela, eles ainda têm mais de 180 milhões. Esta é a soma da renda de família Selo de Jade por dezenas de anos. Uma vez que eles têm tantas rochas de cristais demoníacos, a família Selo de Jade pode contratar vários especialistas para aumentar a sua força. Nili manteve o anel interespacial depois de tomar um olhar para ele. Quem sabe? Pode vir a calhar mais tarde, portanto, ele o manteve. Se sobrinho tem alguma coisa que você precisa da família Selo de Jade, você só precisa dizer e desde que a família Selo de Jade possa realizá-lo, nós definitivamente iremos fazer o nosso melhor, disse Luciel. Muito obrigado a tio Lu. Nili disse enquanto o cumprimentava com as mãos. Com a família Selo de Jade apoiando-o, ele será capaz de diminuir um monte de pressão sobre a Cidade da Glória. Depois de ficar no reino do submundo por tanto tempo, é hora de voltar. Ele tem que relatar tudo o que sabe sobre o reino inferior a Ezung. Se o local da Cidade da Glória ficar exposto, então ele tem que planejar com antecedência. Com Deusa Yulian como um lutador e 3 rank lendários como seus guardas, a sua colheita em esta viagem é bastante grande.
Depois de despedir-se Lu Xiaolu e Jian, Nili deixou a cidade de Rocha Negra sob a proteção dos 3 guardas rank lendário. Cidade da Glória. Desde Izung entrou no rank lendário, seu cultivo teve uma transformação de qualidade. Ele também obteve algumas direções de Nili em uma técnica de cultivo, adicionando ao fato de que ele é uma pessoa inteligente, sua velocidade de cultivo naturalmente supera a imaginação de uma pessoa comum. Ele já entrou na classificação de 2 estrelas do rank lendário. É difícil para a Cidade da Glória de ter alguns períodos de paz. No entanto, os guardas da cidade não se atrevem a afrouxar. Depois de experimentar tantas batalhas, e as mortes de seus familiares e amigos, corações de todos estavam um pouco pesados. Quanto Yeziyun, Xiaoninger, Lupiao, Duzi, Duanjian, Weinan e o resto, todos eles se isolaram para suas respectivas formações. Neste período de tempo, eles visitaram as ruínas negras e alguns outros lugares para treinar, fazendo seu cultivo subir aos trancos e barrancos. Especialmente do Anjian, já que ele tem a linhagem dragão em seu corpo, em adicional com a orientação de Nili, ele estava apenas a um passo do rank lendário. Apenas há algum tempo atrás, a Cidade da Glória encontrou um novo lote de convidados. Todos da planície do destino celestial se mudaram para a Cidade da Glória e foram organizados nos espaços da mansão do Senhor da cidade. A população da Cidade da Glória foi sempre decrescente a cada ano. Eles naturalmente receberam um novo lote de convidados. Embora o cultivo das pessoas da planície do destino celestial não fosse forte, o motivo foi porque suas técnicas de cultivo não estavam completas. Se lhes forem fornecidos técnicas de cultivo mais adequados, e ter as crianças entram no Instituto Santa Orquídea para treinar, a sua força seria capaz de subir muito rapidamente. Neste momento, no abismo da planície do destino celestial, na Primavera Negra. No fundo do abismo, ondulações estavam constantemente sendo enviados para fora. Uma onda de vasta energia varreu para fora e 2 vozes com idades foram ouvidas, causando tremores no abismo da Primavera Negra. Grande irmão, eu não posso mais sentir aquela velha aura da desgraçada. Sim, eu também tenho sentido isso. Embora o selo da Primavera Negra ainda esteja lá, aquela canalha velha, Yulian, não está mais lá. Ela só desapareceu hoje. Poderia ser que a velha desgraçada foi capaz de restaurar seu corpo divino. Impossível. De acordo com meus cálculos, ela precisaria de pelo menos mais 10.000 anos para restaurá-lo. Depois de imitar a aura de Yulian por algum tempo, a matriz de inscrição de Nili finalmente perdeu seu efeito hoje. Se essa velha canalha escapou e acumulou sua centelha divina, eu tenho medo que não vamos ser capazes de explicar isso para o Senhor. Sua centelha divina foi quebrada, mesmo se ela reunisse uma porção de sua centelha divina, ela só poderia provavelmente ter atingido o rank lendário. Desde que ela escapou hoje, ela definitivamente não poderia ter ido longe demais. Vamos persegui-la imediatamente. Ok, se conseguirmos pegar aquela velha miserável, eu tenho que violentá-la sem piedade. Quando as vozes terminaram, 2 raios de luz pretos dispararam para fora do abismo da Primavera Negra, para o céu e desapareceu rapidamente. Uma grande parte da planície da Primavera Negra desabou, enterrando o abismo e tudo em volta.